agradecer a Deus mais uma vez por estarmos aqui nesta casa de oração para louvar os nossos amigos espirituais que trabalham não só nesta casa, mas também que nos acompanham do nascimento à morte e nos intui sempre pela melhor decisão, sempre pelo caminho melhor. E nós, imperfeitos que somos, nem sempre ouvimos as intuições. Por isso, queremos agradecer a Jesus pelos ensinamentos, agradecer os espíritos que comandam os trabalhos nesta casa, a presença de todos aqui que acreditamos estejam aqui, os nossos irmãos desencarnados, que acompanham os trabalhos espirituais de todas as casas, porque também eles, como nós, precisam de ensinamentos. Então, a presença na casa de oração é sempre benéfica, porque nos coloca em condição de pensar mais a fundo sobre o plano maior, sobre o mundo espiritual. E aprendendo sobre esse mundo, é que nós mudamos as nossas ações, o nosso foco da vida. E por isso é que sempre o agradecimento vem em primeiro lugar do que os pedidos. Os pedidos, as rogativas são sempre feitas por nós, pedindo ajuda aos nossos irmãos desencarnados, e a quem agradecemos de novo. E com a prece que Jesus nos ensinou, vamos continuar os trabalhos desta noite. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois entre todas as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai ao Pai por nós, sofredores nesta terra, agora e sempre, que assim seja. Graças, Senhor Jesus. Boa noite a todos. Agora, nesses novos tempos, muito mais desencarnados do que encarnados, né? Esse novo modelo. Mas a casa tem que seguir levando os seus ensinamentos, levando o Evangelho, evangelizando as pessoas e os espíritos que aqui vêm, como nós, precisando dessas palavras tiradas do livro santo, do livro sagrado, né? Tirado da Bíblia, que é o que esclarece melhor a todos nós, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, que ele traduz tudo que a Bíblia traz sobre parábolas. Então ele filtra tudo e nos faz entendedores, né, da palavra de Deus, para colocá-la na nossa vida prática. Nós trouxemos para hoje um assunto que chama-se A Crise. Foi tirada do livro Em Torno do Mestre. Fazendo assim um balanço rápido de tudo que está escrito nesta folha, nós temos só 20 minutos, então não dá para você falar muita coisa, mas basicamente esse livro, essa lição de hoje, A Crise, nos traz colocando como o mundo está, através dos tempos, entrando em colapso, né? Por isso, as mensagens espíritas trazidas pelos grandes mestres é que
a classe espírita ore muito pelo planeta, pelas pessoas em geral, para contrabalançar as energias positivas e negativas, porque ela está muito pensa para o lado negativo. Daí a providência de colocar esse grande problema da humanidade que nós estamos vivendo, né? Que está fazendo com que as pessoas pensem muito mais no outro, está fazendo com que as pessoas dividam muito mais o que tem com o outro, né? Vocês podem, né, sabem tanto quanto eu que assiste a mídia, que nunca a gente viu tanta gente socorrer tanta gente, né? Sem um propósito, enfim, né? Porque até então o que a gente via era nos finais de ano, nas festas, as pessoas interessadas em ganhar holofotes, ganhar luz e fama, sair distribuindo coisas aí para as crianças, para os pobres, né? Mas somente nos dias de festa. Hoje não, hoje a gente está vendo uma coisa muito diferente que esse vírus trouxe para a consciência das pessoas. Estão colocando elas para pensar, para ter uma certa ideia de que elas não são melhores que ninguém, né? E acho que Deus, na sua extrema bondade, no seu extremo amor, colocou esse tipo de punição, digamos assim, não punição da sua vontade, mas dos erros de cada uma das pessoas que vive na face da terra, né? Porque se a gente for fazer um retrospecto assim rapidinho, você vê que as pessoas não têm mais freios, né? Não tem mais limites em todos os segmentos da vida, né? Então é uma coisa que precisa ser estancada, e só tem esse meio para estancar. São as pessoas que não se corrigem, elas têm que voltar para o plano espiritual e, sem saber, se voltam para a Terra no próximo nascimento. Então é mais ou menos assim que a doutrina pune, Deus pune as pessoas através da lei de causa e efeito. Não é? Tudo que se faz tem que ser medido, tem que ser pensado. Eu sempre gosto de uma frase do Cortella que diz: você precisa ter três pilares na sua vida para você ter um norte saudável, que é querer, poder, esqueci o outro, e dever, querer, poder e dever. Então tem muita coisa que a gente quer, mas não pode, e tem muita coisa que você pode, mas não deve, né? E esse segundo faz muito mais sentido, porque você vai pensar nas consequências, né? Hoje as pessoas estão fazendo muita coisa e não mede consequência. Quer dizer, os fins justificam os meios. Tem que ser o contrário, né? Você chegar nos seus fins, mas justificar os meios, por meios lícitos, por meios sagrados. Então, essa situação vivida pelo mundo hoje tem sim um propósito, como tudo a gente costuma falar, que nada é por acaso. Então, um dos parágrafos dessa lição de hoje, falando da crise, então ele diz assim: o mundo todo está em crise, e crise original e paradoxal, visto tratar-se de uma crise de abundância, ele diz. O excesso de produtos em toda parte
todos os países estão com seus mercados cheios, a crise provém exatamente desta estagnação. O mundo está enfermo e gravemente é portador de esclerose adiantada, suas artérias estão enferrujadas, a circulação se opera penosamente, os aneurismas ameaçam romper-se a cada momento, estão diante de um enfermo e classificado como um caso perdido, diz aqui no texto, né? Então, esse colapso, né, que o mundo se encontra em vias de um colapso, mas queira Deus que não aconteça, porque as pessoas têm que melhorar o seu estado moral, né? A moral, a ética, está faltando tudo isso, principalmente no topo da pirâmide, né? Que nós que somos da base da pirâmide é que devemos consertar isso, mas parece que parte desta base também entra no mesmo pecado do topo, então fica difícil, né? Fica meio misturado as coisas. Então a gente torce, né, para que essa pandemia traga novos horizontes para as pessoas, traga, sem dúvidas, propósitos melhores para si e principalmente para os outros, que é o propósito de Deus para cada um de nós, que é cuidar da vida do outro, fazer o outro melhor possível, né? Tem uma outra coisa que eu queria tocar sobre esse colapso da humanidade. Se a gente voltar um pouco no tempo, a gente vai ver que nos anos 30, 40 e 50, principalmente, eu sei que aqui ninguém estava no mundo ainda, mas certamente já ouviu falar nisso. As coisas eram... A liberdade das pessoas era ditada pelos católicos sobretudo, que Deus puniria os pecados das pessoas com castigos. Então as pessoas evitavam fazer o pecado, ou seja, no casamento, sexo antes do casamento, qualquer coisa que fosse ilícito, as pessoas não faziam, né? As meninas, sobretudo, as filhas, eram seguras por esse motivo, né? Então foi-se avolumando, como você prender a água de um rio, e vai avolumando, até os anos 50, que começou a abrir as comportas das coisas então pecadas, começou a saber que não tinha pecado, né? Pecava, mas não tinha castigo. Então tudo isso foi planejado pelo plano maior, porque não adianta você ficar com a fé cega, né? Ir na igreja, olhar as imagens, assistir a missa e tal, o padre fala, não pode fazer isso porque Deus castiga. Não é bem assim, né? Se segura as pessoas nesse tempo todo com essa lei de Deus degradada, digamos assim, hoje a gente não sei o que seria, né? Não sei o que seria das pessoas se tivesse sido assim. Então, a partir daí do cinema francês, que trouxe a liberdade sexual, aí o mundo inteiro veio Woodstock, aí acabou de tudo mesmo, a sacanagem, a vergonhice passou a fazer parte da vida de tudo. E hoje vocês sabem como é que estão as coisas, né, nesse sentido da moral. A moral cristã ainda existe para, 50% das pessoas. Todo mundo acha que pode fazer o que quer, liberou tudo. Então é muito difícil, né, você viver num mundo assim, principalmente como eu,
já passou por tantas coisas na vida, e hoje você vê as coisas acontecerem do jeito que estão acontecendo, então você realmente fica meio que de escanteio. Mas sempre tem uma esperança, né, que é a nossa vida ter uma reformada, digamos assim. Então aqui nos últimos parágrafos, ele diz assim: desobstrua-se as artérias, promova-se o livre curso dos produtos e ver-se-á com espanto que o mundo abre os olhos, que o moribundo, no caso o planeta, abra os olhos, desperta, dando deste jogo sinais de melhora e esperanças de restabelecimento. Está visto que, dada a gravidade do mal, o remédio deve ser aplicado com justeza, proficiência. O estado do doente é melindroso, a terapêutica deve ser ministrada por mãos hábeis e competentes. Uma das soluções para o caso não pode deixar de ser esta: temos que mudar a política econômica da política vesga, materialista, estreita, mesquinha, inspirada no egoísmo. Cumpre envolvermos para a política da solidariedade natural e cristã. Sem a luz dos fatores morais, nenhum problema da vida humana se resolverá satisfatoriamente. Então, tudo aquilo, né, que nós falamos aqui nas palestras, são coisas que se deve levar e tentar realmente colocar na vida prática. E primeiro, né, eu sempre falo isso, até se torna repetitivo, mas nós estamos numa época da nossa vida espiritual em que nós estamos muito envolvidos ainda na teia familiar. É aí que nós temos que trabalhar a nossa liberdade, né, aplicando os ensinamentos do Evangelho. Como é que chama? A crise começa na família, né? Porque você tem sempre alguém ali que te dá muitos problemas, ou você dá problemas para os outros. E é bom a gente saber que se hoje você tem alguém no seu pé com uma pedra no sapato, as coisas se inverteram, né? Lá um dia você esteve no lugar dele. Então essas coisas têm que ser vistas de uma maneira a se considerar, e sem esse entendimento não existe saída, como disse aqui. Sem a moral cristã não tem saída, vai esse sofrimento eterno. Nós estamos quase para fechar. Eu queria ler um pouco do Evangelho, porque eu gosto. A leitura do Evangelho é como se fosse uma asepsia no ambiente. Eu escolhi aqui essa leitura, que é do capítulo 16, o item 7, no seu segundo parágrafo. Quando Jesus responde ao jovem que o interrogava sobre os meios de alcançar a vida eterna: desfazei-vos de todos os vossos bens e segui-me, não pretendia estabelecer uma condição absoluta que cada um deva se desfazer do que possui e que a salvação só se consegue a este preço, para mostrar que o amor possessivo aos bens terrenos é um obstáculo à salvação. Está vendo? O cara pode ser rico, não tem problema. Aquele jovem, de fato, julgava-se quite com a lei, porque havia cumprido certos mandamentos, e, no entanto, recua perante a ideia de abandonar seus bens. Seu desejo de alcançar a vida eterna não ia até o sacrifício de desfazer-se do que possuía. A proposta de Jesus era uma questão decisiva para esclarecer o pensamento do jovem. Ele podia, sem dúvida, ser um padrão de homem honesto perante o mundo,
não fazer o mal a ninguém, não maldizer seu próximo, não ser nem leviano, fútil ou orgulhoso, honrar seu pai e sua mãe, mas não possuía verdadeira caridade, pois sua virtude não chegava até a renúncia em favor do próximo. O que Jesus quis demonstrar era uma aplicação do princípio: fora da caridade não há salvação. Então, esses ensinamentos vêm há muitos e muitos anos sendo trazidos. Só que o nosso desejo de ter, ele sobrepõe ao desejo de ser, né? Porque ser significa você deixar de fazer tanta coisa para tentar ser uma pessoa melhor, né? Renunciar a muita coisa para ser. Agora, o ter é a vontade, né? A porta larga é o ter, a porta estreita é o ser. Então, fica aí a nossa contribuição de hoje, a leitura do Evangelho. E vamos agora fazer a nossa prece, né? O Senhor Jesus, vamos de novo agradecê-lo pelo fato de estarmos aqui fazendo esse trabalho de evangelização, sempre dando ênfase no aprendizado e na prática dos seus ensinamentos. Nós queremos agradecer os nossos mentores, os mentores desta casa e aqueles mentores que trouxe aqui os nossos irmãos para ouvir esse trabalho, para ouvir essa explanação sobre o Evangelho. Queremos agradecer a todos os que estão encarnados, os desencarnados, e que Jesus, na sua infinita bondade, possa abençoar a nossa vida, a vida dos nossos irmãos, principalmente aqueles que estão sofrendo com a pandemia, hospitalizados, os encarcerados, os velhos, idosos nos asilos. Socorrei, Senhor, o Senhor pode fazê-lo. A todos esses nossos irmãos, nós oramos agora. Vamos ter uns segundos de preces pessoais. Obrigado, Senhor. Obrigado à Mãe Maria de Nazaré, Mãe do Belo Amor, a Jesus. Obrigado por tudo, pela nossa vida, pela saúde do corpo, da alma, que nós possamos estar sempre aqui para responder ao chamado dos nossos irmãos. Muito obrigado, Senhor Jesus, que assim seja.